Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do jogo aberto aí, comentando tudo sobre o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras de novo, só que agora no Maracanã e pelo Brasileirão, e também sobre venda de jogadores no mercado da bola do Flamengo. Então assista ao final e não perca nada nesse vídeo aqui. Sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. Classificados esperam a CBF definir a data do sorteio das quartas de final. Enquanto isso, o Brasileirão terá uma 22ª rodada de clássicos. No Rio, Flamengo e Palmeiras voltam a campo pela terceira vez em menos de um mês. De olho no topo do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no domingo pela terceira vez em apenas 11 dias. Fazer o mesmo jogo que a gente fez lá na Copa do Brasil contra eles, porque a gente estamos brigando nas 3 competições, vamos continuar assim. Se Deus quiser, fazer 3 pontos lá com a nossa nação do nosso lado e somar pontos no Brasileiro para as glórias no final do ano. Falar um pouquinho mais de outro Quem? Flamengo e Palmeiras, só que pelo Campeonato esse vai ser Brasileiro. tranquilo, esse vai ser tranquilo. Acho que não, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa aí vai ser história. suave, Flamengo na parada. Esse vai ser tranquilo. Até achar estranho, mas sim, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela terceira vez em um intervalo de apenas 11 dias. Depois de 2 embates pela Copa do Brasil, com os cariocas vencendo no placar agregado por 2-1, chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos conquistados e na segunda colocação, o Flamengo enxerga esse duelo diante do Palmeiras como fundamental para a sequência da temporada. Caso vença esse duelo, o Fla pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e, de quebra, deixar o seu adversário longe das primeiras posições. Como estão separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação, o jogo de domingo se torna ainda mais importante. Fazer o mesmo jogo que a gente fez lá na Copa do Brasil contra eles, porque a gente estamos brigando nas 3 competições, vamos continuar assim. Se Deus quiser, fazer 3 pontos lá com a nossa nação do nosso lado e somar pontos no Brasileiro para as glórias no final do ano. O grande dilema de Tite é o fato de que na próxima quinta-feira o Flamengo volta a campo, desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, pode ser que o experiente treinador preserve alguns atletas que estejam desgastados. A única certeza neste momento é o retorno do goleiro Rossi na vaga de Matheus Cunha. A gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição. A gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição. Em nenhum momento até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição. Apenas a gente, dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Pela primeira vez na era Tite, o time não marca há 2 jogos seguidos. Isso não acontecia desde setembro do ano passado, quando o Fla ficou 3 partidas sem marcar sob o comando de Sampaoli. Depois de apenas 11 dias, Flamengo e Palmeiras farão o último duelo da tradicional melhor de 3. E uma vitória rubro-negra vai significar muito mais do que apenas os 3 pontos. Só uma correção, eu e o Denilson, a gente já foi correndo aqui para a internet para saber. Valmir Louruz foi o técnico campeão com o Juventude da Copa do Brasil em 1999. A gente falou do Felipão, mas ele ganhou títulos com o Grêmio, com o Palmeiras 2 vezes e uma vez com o Criciúma lá em 1991. Então tá aí a história colocada a limpo. Sempre é bom. Tanta coisa, a nossa vida tá desse jeito. Eu que errei, né? Loirão. Você não, Não, erra. não, Eu não, que errei. não, não. É igual o André falou do Ganso. Ele falou, o Ganso não erra, rapaz. A gente que não entende. O André meteu, Falou, o Ganso não é, a gente Você que não falou entende. Juventude, Tite ou Felipão? É o Felipão. Você não é, Loirão, quem errou fui eu, filha. Ô, Dê, agora quem tá errando pouco é o Flamengo, hein? Mesmo perdendo pro Palmeiras por 1-0, jogou com o regulamento da Copa do Brasil, com aquela vantagem de 2-0, uma partida que até agora repercute, cheia de lances polêmicos, muita tensão, expulsão do Abel Ferreira, e agora
tudo de novo, mas é Campeonato Brasileiro, é outra história. Os dois brigando pelo título, o Flamengo numa condição um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas nada definido. O que você imagina para esse confronto, já que no horizonte das duas equipes tem a Copa Libertadores? Bonito no horizonte, hein, pai? Ficou bonito, poético, vai dar um pagode isso aí. Loirão, Fala assim, com o Thiaguinho. vai dar um pagode isso aí no horizonte, hein? A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é a mudança de comportamento do Palmeiras jogando fora de casa contra o Flamengo. Porque se a gente lembrar que aquele comportamento que o Flamengo teve no primeiro jogo da Copa do Brasil gerou crítica, gerou pressão do torcedor palmeirense em relação ao desempenho dos jogadores e também a pressão em cima do trabalho do Abel. Então, acho que o comportamento do Palmeiras em relação ao que foi o jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele vai ser diferente. E, por outro lado, até para apaziguar um pouquinho aí essa pressão, esse último resultado, né, apesar do Palmeiras ter vencido e não conseguir aí avançar na Copa do Brasil, também não deixar descolar muito, né? O Flamengo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque senão depois fica muito difícil para recuperar. Com certeza, tem que ficar atento. Agora, será que teremos Estevão pelo Palmeiras finalmente? Será que vai demorar um pouquinho mais, não é? Ficou aquela expectativa para a Copa do Brasil, não aconteceu. Notícias do Palmeiras que tem que esquecer da outra competição e agora administrar o Brasileiro e a Libertadores. Mais jogos dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico nacional, mais o terceiro embate seguido entre esses dois gigantes que têm alimentado uma rivalidade nos últimos anos no mais alto nível, né? Porque são protagonistas no cenário nacional e no cenário continental também. Flamengo e Palmeiras no domingo. Quem é favorito para esse jogo, hein? Tivemos 2 jogos já, cada um venceu cada um jogou melhor do que o outro em um, e agora eu tiro a teima. Nesse momento, por ser no Maracanã, eu acho que o Flamengo é favorito. Você vê que o fator casa ele foi fundamental, né? Nessa disputa entre os dois clubes na Copa do Brasil, né? Você vê que o Flamengo conseguiu amassar o Palmeiras no Maracanã e o Palmeiras amassou o Flamengo no Allianz Parque. Então, o fator casa foi determinante. Agora, me responde uma coisa. Se nós estamos falando de um confronto extremamente equilibrado, nós estamos falando do alto nível. Os dois clubes jogaram muito em casa e pouco fora. Por que a crítica ao derrotado é sempre maior e mais acentuada que os elogios para quem ganha? Porque se espera muito dos dois e não, acho que se estranha como é que esses dois times podem jogar uma partida onde o equilíbrio não está presente. O que a gente espera do embate entre esses dois? Equilíbrio. E não foi isso que a gente teve, né? Então eu acho que quando você olha e fala, mas como é que esse Flamengo pode jogar assim? Cadê a Arrascaeta? Cadê todo mundo jogando aqui no Allianz Parque? Mas é mais demérito ou mérito de quem ganha? É uma boa... eu acho que dá pra gente pensar das duas maneiras, acho que há argumento. Mas sabe por que o derrotado sempre é mais criticado? Por quê? Porque é cultural? Porque é cultural, é óbvio. Você precisa achar um culpado ou um responsável. O culpado por fracasso. Exato. O Flamengo foi muito superior ao Palmeiras, empurrou ele para o campo de defesa no Maracanã e o Palmeiras fez exatamente a mesma coisa, porque ele tem o mesmo tamanho do Flamengo, ele fez a mesma coisa no Allianz Parque. Você acha que porque nós, brasileiros, temos dificuldade em reconhecer o mérito do outro? Evidente. É isso? Evidente. Existe sempre um adversário do outro lado. Só no futebol ou em tudo, certo? Acho que a gente pode colocar para outros segmentos também. É sempre a gente que perdeu para nós mesmos, é isso? Assim, porque do outro lado tem alguém um adversário que também trabalha, que também tem qualidade, que também determina a estratégia. Por que do outro lado... olha, que vexame o nosso comportamento. Bom, peraí, do outro lado, eu não determinei isso para a equipe. A equipe foi empurrada. Ou você acha que realmente o Abel e o Tite foram jogar fora de casa para não jogar? Tentar jogar reagindo ao adversário é uma coisa. Se comportar mais defensivamente. Mostrar uma postura considerada covarde é algo completamente. Ou você acha que o Abel e o Tite chegaram lá para os jogadores e falaram, olha, no Maracanã nós vamos ser covarde.
lá em São Paulo nós vamos ser covarde. Não, é óbvio que não. Tem mérito do outro lado, né? Mas no Brasil a gente acaba sempre tentando achar um culpado ou um responsável. Mas enfim, vamos voltar a esse confronto. Acho que o Flamengo é favorito. O Palmeiras se distanciou um pouquinho dos primeiros colocados da competição. Você vê que o Palmeiras já não poupou na última partida contra o Internacional, até vendo que a situação na Copa do Brasil ficou mais complicada, né, para o jogo da volta e tal. E o Palmeiras agora vai jogar com força máxima, evidentemente, o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, ele precisa retomar a primeira colocação. O Flamengo vencendo o Palmeiras, ele distancia um candidato ao título. Isso está em jogo. Mas tem o Bolívar na próxima semana pela Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um título importantíssimo para o Flamengo na temporada. E, se ele vence o Palmeiras, ele distancia um possível candidato ao título da competição. O Flamengo luta nessa rodada, ele pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, e o Flamengo e o Palmeiras está vivendo esse período de oscilação que é raro na era Abel Ferreira, mas está vivendo esse momento. O Flamengo vai levar para esse confronto o fato de ter jogado pouco contra o Palmeiras. A classificação veio, mas o time foi bastante criticado. E também vai levar para esse confronto a pressão, já que o Tite decidiu poupar contra o São Paulo no último final de semana e a decisão não foi aceita pela coletividade. Então, tudo isso também vai mexer com o ambiente do Flamengo para esse confronto diante do Palmeiras. E o Palmeiras agora sem a Copa do Brasil, ele tem que jogar com força máxima Campeonato Brasileiro e Libertadores. E nós estamos falando de uma potência sul-americana que pode se reerguer no Campeonato Brasileiro e pode caminhar muito bem na Liberta. O Palmeiras, após essa eliminação, né, que foi doída, ela quase aconteceu por um triz, né, no frigir dos ovos, né, desses dois confrontos, superioridade de cada jogo para o lado do mandante, mas foi por muito pouco ali que o jogo não foi para os pênaltis, né? Como é a de se esperar, na verdade, na análise de um confronto entre esses dois times. É interessante, né? Houve um equilíbrio nos 180 minutos, mas se você olha as partes, elas foram desequilibradas. Vamos dar uma olhadinha como é que o Palmeiras tem enfrentado o período pós-eliminação. Temos aqui uma tela para a gente analisar. Em 2021, campeão brasileiro, quando foi eliminado pelo CRB, foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB. Libertadores, campeão brasileiro, terceira posição. 2022, Libertadores, semi no Brasileirão, foi campeão. E 2023 foi semi na Libertadores, foi eliminado, mas foi campeão brasileiro. Então você tem aí em 2022 e 2023 uma recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, não é algo, a eliminação, que a gente possa dizer que abale de uma maneira esse elenco do Palmeiras, que ele simplesmente não consiga uma recuperação em outros torneios. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mentalmente essa equipe é muito forte, já passou por várias situações. Ou seja, nós estamos falando aí de resiliência. Total. Sim. E assim, o Abel trabalha muito bem o time do Palmeiras mentalmente para suportar, né, os momentos positivos e negativos da temporada, né? E essa equipe pode se recuperar. Claro que o Palmeiras também tem que pensar no jogo contra o Botafogo na semana que vem pela Libertadores, né? Não será um confronto fácil. O Botafogo também foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado por Bahia. Também vem mordido por conta dessa situação. Tem muita coisa fora de campo que vai condicionar, né, o jogo. Mas eu acho que o Palmeiras vai com força máxima nesse confronto diante do Flamengo e eu não me assustaria. Aliás, o Palmeiras saiu desse confronto, dessa eliminação diante do Flamengo, sem sequelas. Você percebeu isso? Sem sequelas? Sem sequelas. Quais foram as sequelas dessa eliminação? Bom, tem a sequela de imagem do Abel Ferreira com aquela... Não. Com o chacoalhão, né? Não, sim. Aí nós estamos falando sobre o comportamento. Comportamento do Não. Tô falando técnico. Com relação ao time. Ao time?
Quais foram as sequelas? Não, eu acho que pelo jogo que fez no Allianz Parque, a torcida e todos nós sentimos como esse time ainda é poderoso e é capaz de coisas grandes. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no ano passado diante do Boca. O Palmeiras é eliminado e aí o torcedor passa a questionar as decisões do treinador, passa a questionar alguns jogadores, tanto é que o Abel depois muda completamente o time do Palmeiras, o Endrick entra e aí o time consegue uma arrancada importantíssima no Campeonato Brasileiro e ganha a competição. Mas perceba como neste momento, depois da eliminação diante do Flamengo, o time foi eliminado sem sequelas. Não se questiona o trabalho do treinador, nem as suas escolhas, nem determinados atletas. O comportamento do time diante do Flamengo em casa, né, passou a mensagem pro palmeirense de que, olha, nós não deixamos de competir. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Fala um pouquinho aí sobre o Flamengo, né? Que vai enfrentar agora o Palmeiras mais uma vez. Agora vai ser no Maracanã e também vai ser pelo Brasileirão, né? O Flamengo tem a chance aí, né? De aumentar a crise do Palmeiras, né? Visto que já eliminou o rival. E agora pode fazer com que o rival fique mais longe do título do Brasileirão. Visto que o Palmeiras está a 4 pontos do Flamengo, né? O Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, o Flamengo vencendo esse jogo pode se tornar líder e empurrar o Palmeiras lá para baixo, né? E assim, né, deixando um rival em apuros. E também o Flamengo vai com força máxima, não vai poupar ninguém, porque sabe que esse jogo é tão importante como também foi a Copa do Brasil. Então, com isso, né, vamos ter a volta de De La Cruz, Cebolinha provavelmente já inicia como titular, né? Gerson vai ficar de titular, né? São jogadores aí que são prioridade, né? Só acredito que no lugar de ala, né? Talvez Tite não coloque Léo Ortiz, né? Talvez entre com ala mesmo a torcida reclamando bastante, visto que é um jogador da posição, né? Que ali foi um valor alto que o Flamengo comprou, né? E se não for utilizado vai perder só valor de negociação, né? Mas é isso, o Flamengo precisa reconquistar a confiança de Alan, porque ele está muito mal, tanto na marcação como na saída de bola, né? Toda vez que o Flamengo começa com Alan, o Flamengo toma gol ou não sai bem, não joga bem, né? Tanto que quando ele saiu, né, no jogo contra o Palmeiras e do Léo Ortiz, o Flamengo melhorou. O Flamengo teve uma melhora ali considerável, né? Visto que já estava tomando 1-0, né? Estava sendo pressionado para tomar o segundo gol, mas com a entrada de Léo Ortiz, o Flamengo melhorou bastante, mostrando, né, que a confiança do jogador está muito melhor do que do Alan, né? Que vem aí muito mal atuando pelo Flamengo. Mas é isso, o Flamengo vai com força máxima enfrentar o Palmeiras, né? Não vai vacilar nesse jogo, visto que é um jogo muito importante que pode decidir aí o Brasileirão, né? Que é um rival aí direto pela briga. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe seu comentário, inscreva no canal e até o próximo vídeo.